Olá, tudo bem? Nesta aula iniciaremos o estudo da lista de verificação processos. Como estão os processos da unidade? Eles estão de acordo com a PMA? Padronização e melhoria do atendimento? E como saber? Basta acompanhar no MANCAT, módulo 19, Manual de Comercialização e Atendimento. E nós vamos verificar aqui os itens da PMA que são verificados no SAPPP. Tudo pronto? Preparado? Então vamos lá para o nosso primeiro item. Na lista processos, o primeiro item, a jornada de trabalho dos atendentes com função de quebra de caixa, aqueles que estão no caixa atendendo ao cliente, se inicia pelo menos 15 minutos antes do horário previsto para a efetiva abertura do seu guichê para atendimento ao público. O tipo é necessário e não aceita ou não se aplica. Vamos verificar a orientação. Forma de avaliação. Os avaliadores deverão chegar antes da abertura da unidade e checar o cartão de ponto dos atendentes, que chegam 15 minutos antes do horário previsto para a abertura da unidade. Qual a importância desse item? A unidade abre ao público 8 horas. O atendente precisa chegar pelo menos 15 minutos para as atividades preparatórias, ligar os equipamentos, verificar a necessidade de solicitar suprimento de produto ou numerário, organizar o guichê e ficar pronto, preparado à espera do cliente. Não se admite que o cliente chegue ao guichê buscando atendimento e o atendente diga, ainda não estou preparado, ainda não abriu caixa, ainda não iniciou o atendimento. Se o atendimento iniciar às 8 horas, o caixa precisa estar aberto às 8 horas para que o atendente faça o atendimento. Ok? Cartão de ponto é o item que vai ser comprobatório desse quesito. Se a agência abre 8 horas, no cartão de ponto, o horário de entrada tem que ser no mínimo 7h45, não pode ser 7h50. Pode ser até 7h30, por exemplo, mas no mínimo 7h45, ok? E agora o item 2. O atendimento ao público se inicia com todas as posições de trabalho previstas, ocupadas e abastecidas de produtos e numerários. Se a previsão é que no turno da manhã comece com 4 guichês, todas as posições precisam estar ocupadas e abastecidas. Tipo necessário e não aceita, não se aplica. Vamos ver a orientação. Verificar se todos os atendentes estão em suas posições de trabalho e com os guichês devidamente abastecidos para iniciar o atendimento ao público, para que o início das atividades não seja interrompido por estas necessidades. O horário de atendimento já iniciou, o guichê precisa estar abastecido com produtos, com numerário e a posição ocupada. Não se admite que o atendente fique chegando no horário do início do atendimento ao público ou depois, desfalcando a bateria de guichês. É claro, a gente sabe que há eventualidades e também há unidades com horário diferenciado, em que há atendentes entrando 8 horas, 9 horas, 10 horas. Ok? Continuando a orientação. Forma de avaliação. Os avaliadores deverão chegar antes da abertura da unidade e checar se todos os atendentes, de acordo com o cartão de ponto, esse é o documento comprobatório. Se eles estão chegando no horário e ocupando sua posição e realizando os procedimentos preparatórios. Que procedimentos preparatórios são esses? Suprimento de numerário, micro funcionando, sistema online, etc. Ele vai verificar se tudo isso está ok. Como saber se o sistema está online? Acessando o SARA, micro funcionando, fazendo a ligação do micro, suprimento de numerário, receber o numerário inicial para fazer o troco, se for o caso. Verificar se tudo isso está pronto para o atendimento ao público. Observe aqui que nesse item voltou a um item do gerencial. Qual é? Muito bem, acertou quem disse cartão de ponto. Novamente ele vai verificar se o atendente está chegando conforme o horário do cartão de ponto. Ele vai verificar a chegada do atendente e a assinatura no cartão de ponto. Claro que aqui ele vai avaliar se ele chegou de acordo com o horário previsto. Nesse quesito, você não vai perder pontuação se o atendente não assinou, mas somente se ele não chegou no horário previsto no cartão de ponto, ok? Continuando, é a conscientização da equipe.
Item 3. Pelo menos 50% das posições de atendimento, guichês, estão preenchidas no período de almoço, realizando o pulmão? Tipo necessário e não se aplica, é aceito. Para as agências que funcionam no horário de almoço e que têm uma troca de equipes. Vamos verificar a orientação. Verificar se pelo menos 50%, pelo menos metade das posições de atendimento, que é o pulmão, estão preenchidas no período de almoço. Exemplo, 12 às 14 horas, conforme previsto no TLT-PMA parte 2. E aqui, um dever de casa para vocês, gestores. Realizar com a equipe o TLT-PMA parte 1 e o TLT-PMA parte 2, para reforçar essas informações, relembrar esses conceitos e orientações da PMA. Continuando a orientação. Caso a unidade disponha de número ímpar de guichês e realiza 2 horários de almoço, deverá ser considerado como item conforme na seguinte condição: se a quantidade de guichês preenchidos corresponder ao arredondamento para mais ou menos da quantidade total de guichês ativos. Exemplo, unidade com 13 guichês deverá ter nos intervalos 7 ou 6 guichês preenchidos. Admite-se esse arredondamento para mais ou para menos, agora 2, 3 a menos, não. E quando é que aceita ou não se aplica? O não se aplica será aceito para as agências com horário de atendimento ao público superior a 8 horas, ou agências que fecham no horário de almoço. Recapitulando aqui, em que casos se admite o não se aplica para esse item? As agências que fecham no horário de almoço e aquelas agências que têm atendimento ao público com duração maior que 8 horas. É o caso da sua unidade? Não se aplica. Não é? Vamos verificar se esse item está sendo respeitado. 50% dos atendentes no horário do almoço. Ok? Continuando. Lista de verificação processos, item 4. O vigilante está posicionado adequadamente e executando exclusivamente as atividades de segurança da agência. É um tipo necessário e aceita ou não se aplica. Nesse item a gente precisa ter cuidado porque muitas vezes alguns gestores atribuem atividades que não são de segurança da agência aos vigilantes e eles deixam de fazer a atividade principal. Isso não é permitido. Há um contrato entre a nossa empresa e a empresa de segurança determinando que atribuições esse vigilante tem. Fique atento para que não haja desvio de função, desvio de finalidade, ok? Vamos para a orientação? A orientação do item é a seguinte: verificar se o vigilante está em local que possibilite a ampla visão do hall de atendimento. Ele deverá permanecer ao lado da linha de guichês, quando o layout da agência permitir. É claro que, se o layout não permitir essa posição, a área de segurança da empresa definirá uma área de localização para o segurança que seja mais adequada. Deve-se evitar a permanência do vigilante junto à entrada da agência ou atrás da linha dos guichês. Vigilante próximo à entrada da agência vai ficar prestando informações, abrindo e fechando portas, ok? Verificar também se o vigilante está executando indevidamente atividades da unidade. Exemplo, organizando fila, prestando informações sobre os serviços, abrindo e fechando portas da unidade. Essas atribuições não são do vigilante. Fique atento. Muitas vezes a agência não dispõe de alguém para realizar o pré-atendimento, o gestor está muito ocupado e pede ao vigilante, claro que isso não acontece na sua unidade, né? Pede para o vigilante ficar dando informações, abrindo e fechando porta. Isso não é atribuição do vigilante, tenha muito cuidado. E agora vamos ver quando cabe o não se aplica. O não se aplica só será aceito se a unidade não possuir vigilante. Se for o seu caso, não aceita. Aliás, aceita não se aplica. É não se aplica no quesito. Muito bem. Item 5. A unidade possui o sistema organizador de filas, o SOF, e está sendo utilizado conforme a orientação.
Esse tipo é necessário e aceita ou não se aplica. Vamos ver então qual é a orientação para o item. Verificar se o sistema organizador de filas, que é o SOF, está sendo utilizado adequadamente em agências com 2 guichês ativos, classificados nas categorias 4 ou 5, com efetivo mínimo de 3 empregados, existentes nos setores chefia e atendimento, de acordo com o SGPA, e também nas agências em que o SGA foi desabilitado. Que unidades deve ter o SOF? Muito bem, gostei da resposta. Unidades que tenham no mínimo 2 guichês ativos, categorias 4 ou 5 e que tenham pelo menos 3 empregados entre as áreas chefia e atendimento. Além disso, aquelas agências que possuíam SGA e esse sistema foi desabilitado. Prosseguindo. O não se aplica será aceito nas agências que não se enquadrem nos critérios estabelecidos para o SOF ou outro equipamento de gerenciamento de filas. Se a unidade não se enquadra naqueles critérios para o SOF ou nos critérios de outro equipamento para gerenciar filas, não se aplica sem problemas. Combinado? Vamos então para o próximo item. O item 6. O serviço de pré-atendimento prestado pela unidade está sendo realizado conforme orientações da PMA? Ele é tipo necessário e aceita ou não se aplica. Se a sua unidade realiza, pré-atendimento deve ser conforme o padrão. O que vai ser verificado? Verificar por amostragem se o serviço de pré-atendimento prestado pela unidade está sendo realizado conforme orientações estabelecidas pela PMA. O não se aplica é aceito. Quando é que o não se aplica é aceito? Muito bem, quando a unidade não realizar o pré-atendimento. É importante verificar que unidades estão realizando pré-atendimento. Minha unidade foi treinada, realizávamos o pré-atendimento, a pessoa saiu, não realizamos mais. A unidade está habilitada e cadastrada para realizar o pré-atendimento, ela deve realizar. Verificar junto à Gerate se sua unidade está habilitada ou não. E, em realizando o pré-atendimento, consultar as orientações da PMA constantes no Mancate módulo 19, que definem quais são as atribuições do empregado que realiza o pré-atendimento. Ele deve se limitar à realização das atividades previstas no manual. Tudo bem? É hora de dar uma visitada no manual e confrontar as atividades previstas com as atividades realizadas. Isso nada mais é o que o SAPPP faz. Verifica o que você está realizando, se está em conformidade com o que está previsto no manual. É o monitoramento que o gestor precisa sempre fazer dos processos na unidade, para fazer as devidas adequações, os ajustes necessários. Afinal de contas, o padrão deve sempre ser seguido e a necessidade de ajustes é o gestor que percebe, observando e acompanhando os processos na unidade. Vamos então dar prosseguimento. Agora nós estudaremos o item 7. A unidade presta atendimento prioritário? É um item necessário e não aceita, não se aplica. Qual a orientação? Verificar se a unidade presta atendimento prioritários a quem? A idosos com idade igual ou superior a 60 anos, a gestantes, a lactantes, ou seja, pessoas que estão amamentando, a pessoas acompanhadas com crianças de colo, não se fala aqui de crianças no colo, né? E pessoas portadoras de deficiência e ainda pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que estão com dificuldade de locomoção. A gente observa aqui que esse tipo de atendimento prioritário é identificado pelo cliente. O cliente se manifestou como prioritário, pegou a senha prioritária ou a fila prioritária, ele tem uma necessidade especial, você não vai pedir comprovação do cliente. Às vezes, por força das circunstâncias, você não consegue perceber se o cliente tem direito ou não a atendimento prioritário. Se ele se apresentou como tal, você simplesmente faz assim: desculpa, senhor, essa fila é atendimento prioritário. E ele vai dizer: eu sou idoso, eu tenho mais de 60 anos. Você pede desculpas ao cliente e atende normalmente sem pedir comprovação alguma.
Muitas vezes a pessoa não tem aquela aparência, então você não consegue detectar. Às vezes a pessoa pegou a senha por engano, ele vai se desculpar, vai voltar a pegar a senha correta ou a fila correta, ok? Muito bem, verificamos até aqui alguns itens da lista processo. É hora de você dar uma verificada como está a sua unidade, se os processos estão de acordo com a PMA. Encerramos assim a nossa videoaula por este momento.